volto agora para o Batalhão de Choque. Luan Martins está ao vivo com o Coronel Rocha. Ô Luan, eu quero saber sobre o perfil desse adolescente. A gente ouviu que houve uma briga, né? Houve consumo de entorpecentes por parte do menor, houve uma briga e em que momento o adolescente fala para a polícia que ele vai resolver matar o professor? Eu volto com você, Luan. Fala, Rodrigão, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. É isso, viu, Rodrigo? Menos de 8 horas depois desse crime, né, desse latrocínio que é roubo seguido de morte, o Batalhão de Choque conseguiu prender esse adolescente de 17 anos que confessou o crime e também o receptador do carro que acabou ficando com esse veículo de 22 anos. A polícia, então, apreendeu o veículo e a prisão também desse suspeito de 22 anos e depois conseguiu encontrar, então, esse adolescente de 17 anos no bairro Caiobá. E para trazer mais detalhes de como que foi essa caçada a esse criminoso, a gente vai conversar agora com o comandante do Batalhão de Choque, o Coronel Rocha. Coronel, começo te perguntando primeiramente como que vocês chegaram a esses suspeitos. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, né, mostra como a Polícia Militar está estruturada, né, como que a gente está distribuído no terreno. É bastante rápida a ação da Polícia Militar, infelizmente um crime muito bárbaro, muito violento, né, vitimando o professor universitário tão querido aí do meio universitário ali. O Batalhão de Choque toma conhecimento nesse crime, já no final da madrugada, né, início da manhã, coloca toda a sua estrutura e mais uma vez a gente ressalta, toda vez que acontecer um crime desse, o criminoso pode ter certeza que o Batalhão de Choque entra em ação, a gente é planejado, a gente é feito para isso. Então o batalhão começa a operar, poucas horas depois a gente consegue localizar o veículo, né? 5 horas depois a gente consegue localizar o veículo na região do Paraty, é abordado o veículo e o condutor do veículo, né, já é preso ali em flagrante delito. Ele repassa que recebeu o veículo, que pegou o veículo de uma outra pessoa e de posse dessas informações o batalhão começa a realizar diligências e chega até o Caiobá, região do Caiobá, né, 3, 4 horas depois. Então, em menos de 8 horas, a gente chega até o autor que prontamente, de uma maneira bastante fria, né, até covarde, relata de como foi a ação criminosa contra o professor. Coronel, 17 anos, um adolescente, né? Ele foi bastante frio, como você relatou, né? O que ele disse, como que teria começado essa confusão e como que ele matou o professor? Ele fala que tem uma relação íntima com o professor há um tempo, 5 meses, e nessa madrugada teve um desacerto, onde que ele deveria receber R$200 do professor, né? E segundo o relato dele ali, ele começa a ameaçar o professor para tentar o pagamento, uma faca que ele consegue no local. E mais um pouco ele consegue desferir um golpe na cabeça do professor, que desmaia e aí é atingido fatalmente com um golpe, né, covarde no seu pescoço e vem a óbito, né, um golpe apenas, um golpe fatal. Diante disso aí ele pega o carro do professor, é roubado o veículo, é roubado um notebook, uma televisão e os cartões do professor. E com esse carro ele começa a circular pelas ruas da capital, né, bastante tranquilo, começa a fazer o uso do cartão, pega durante esse trajeto uma mulher e esse receptador, amigos dele, né? E os três ali começam a gastar como se nada tivesse acontecido, utilizando cartão, trocando os produtos em pontos de venda de entorpecente, e aí começa a utilizar essa droga, começa a fazer o uso de bebidas, bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido. A gente tem informação dele fazendo compra durante as conveniências de uma forma bem tranquila. Coronel, então esse adolescente de 17 anos, ele foi apreendido, tem esse suspeito de 22 anos que estava com o carro e tem mais uma terceira pessoa envolvida. Exato, suspeito não, né? No mínimo é um receptador. Estava com um veículo roubado, é um receptador, né? E essa terceira pessoa também que também não vai responder por alguma ou não por algum crime, mas segundo o próprio autor, ele só pega ela na região do Tiradentes e vai consumir o produto do que ele tinha roubado, né? Relata ali para a Polícia Militar que tinha passado para esse receptador, que tinha matado alguém e tinha feito a boa, né? Tinha lucrado bastante e de maneira bem tranquila, sem qualquer tipo de arrependimento, fala que matou e não tem nada de arrependimento no coração.
Coronel, eu vou te pedir um momento, porque o Rodrigo tem uma pergunta no estúdio. Rodrigo, te escuto. Bom, depois, Luan, parabenize aí ao choque, né, em relação a esse tempo-resposta rápido para a sociedade. E o meu questionamento, viu, Luan, em relação ao que aconteceu, é o perfil justamente desse menor. O coronel falou que ele não tinha passagens pela polícia. E aí o que acontece? Para a gente entender, né, a situação, pessoal, ele foi frio. Quando ele fala que ele matou uma pessoa, ele agiu de forma fria ali para a polícia, não demonstra arrependimento, Luan? Ok, Rodrigo. Primeiramente, o Rodrigão falou que parabeniza o Batalhão de Choque pela rapidez de apresentar os resultados para a sociedade. E ele te pergunta, esse adolescente, 17 anos, ele não tem passagens pela polícia. Ele foi bastante frio na hora de relatar com detalhes, já que teria sido o primeiro crime praticado por ele? Bem tranquilo, né? Fala que durante a ação não estava sob efeito de entorpecente, né? Utiliza posteriormente, né? Fala, né? Dá uma ênfase no lucro que ele obteve, né? E repassando para os amigos, né? De uma forma bem fria também, que tinha feito um grande lucro durante aquela noite, né? É um adolescente, não tem passagem, mas também não dá para certificar que não está no mundo do crime. De repente está no mundo do crime, só não tem passagem. O fato é que a polícia militar como um todo, hoje muito bem distribuída no terreno, né? De uma forma bem planejada, a gente só reforça para o criminoso que mais do que nunca ele não tem vez na capital e no estado. A gente está bem distribuído, a gente está utilizando, né, de todos os nossos recursos, né, tecnológicos, recursos humanos, recursos logísticos, para estar trazendo a criminalidade de uma forma bastante eficiente. Poucos latrocínios, né? Só para ter uma ideia, em 2023 foram registrados 4 latrocínios. Então, quando se tem um registro de um latrocínio, o criminoso pode ter certeza que o batalhão de choque entra em ação. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações, parabéns pelo trabalho, pela resposta. Então é isso, Rodrigo, esse crime praticamente elucidado aí, tanto pelo Batalhão de Choque, pela Polícia Militar, a gente conversou também com a Polícia Civil hoje à tarde, daqui a pouco eu volto para trazer mais detalhes desse latrocínio que foi roubo seguido de morte nessa madrugada que chocou principalmente Campo Grande e toda Mato Grosso do Sul. Eu volto com você. Obrigado, viu, Luan? Coloca para mim aqui a imagem, né, do nosso querido professor Roberto Figueiredo. Parabéns, viu, coronel? Parabéns à equipe do Choque, parabéns. Mas você sabe o que eu fico preocupado? Esse moleque, né, esse assassino de 17 anos, que iria completar iria completar 18 anos, atingir a maioridade agora, no dia 30 de dezembro, sabe o que eu fico pensando? É menor, né? É o tal do menor de idade. Monstro assassino, por isso que a gente deve falar em redução de maioridade penal, tá? Deve falar. Vê na Carla chorar agora há pouco, a irmã do professor, a mãezinha do nosso professor Roberto Figueiredo, tem 93 anos. 93 anos e o moleque matou a facadas, a pauladas, por conta de R$200. Por R$200, tem que apodrecer na cadeia. É pena de morte, é prisão perpétua, não é ser humano não. Um professor ligado à arte cênica, ligado ao teatro, ligado à cultura. A própria irmã fala, né, que ele não tinha inimigo nenhum. Só que infelizmente a gente não sabe quem a gente coloca dentro da nossa casa. A gente não sabe com quem a gente anda do lado, se é um monstro, né? Se é um monstro, se é uma pessoa do bem, se é um bandido, se é um assassino. É uma vida, pessoal, retirada de uma forma trágica aos 68 anos. O professor não morreu, ele foi morto. O professor ele foi assassinado, vítima de latrocínio. Essa vagabundagem, essa molecagem, né? Mata por R$200, rouba um carro, uma televisão, um notebook. A vida do ser humano vale tão pouco assim. A vida do ser humano é tão pífia, da forma que foi morto o professor, da forma que ele foi encontrado, que apodreça na cadeia. Daqui a pouquinho eu trago a fala da Polícia Civil em relação à investigação e ao depoimento desse menor encontrado pelo Choque. Parabéns, Batalhão de Choque. Parabéns, uma das melhores polícias militares do Brasil. É daqui, é do Mato Grosso do Sul, é o Batalhão de Choque, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto a falar mais sobre o caso, a morte, né? Infelizmente trágica, monstruosa, do professor Roberto Figueiredo. Roberto Figueiredo, que tinha 68 anos, foi o meu professor. Encontrei o professor, né, em outubro, na universidade onde ele dava aula. Daqui a pouquinho também vários atores, vários alunos que passaram aí pela cumplicidade do Roberto Figueiredo,
vão falar no Cidade Alerta, vão falar no Cidade Alerta. É uma imagem que dói, é uma imagem que machuca e a justiça começa a ser feita. É uma pena que provavelmente pelo fato, desse monstro ter 17 anos, não vai ter a pena que merece, porque ainda é menor de idade. Ainda é menor de idade. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre esse assunto, tá bom? Aqui no Cidade Alerta.